Fala pessoal, tudo bem? É, Eu vou contar aqui para vocês uma situação, né, sobre a viagem, né, que eu fiz para Mato Grosso do Sul e, e também assim um feedback, né, sobre o comportamento do Honda, né, do Fit na viagem. Acabei encontrando, né, um membro inscrito do canal, né, ele e a família, né, a gente acabou se encontrando em Campo Grande, no posto Platinão 2. E fiquei muito contente, muito feliz, né, de ter encontrado lá um membro inscrito do canal. Mas enfim, eu vou gravar um outro vídeo, lógico, né, com essa sobre esse encontro, ok? Mas continuando aqui sobre a viagem, né? Eu tenho aqui, ó, um par de disco de freio. Eu tenho aqui também uma flauta com bicos injetores, certo? Só para concluir o porquê que essa flauta está aqui. Eu tenho um jogo de bicos reserva do Honda e completo assim com a flauta, né? Então o que eu faço? Eu mando fazer uma limpeza e com a limpeza assim completa, lógico, né? Faz o teste de vazão, tudo do bico. Aí eu lubrifico ele e guardo. E quando eu sinto que estou com problema no carro, então o que eu faço? Eu retiro o que eu tenho lá e coloco esse, né? Então isso aqui eu resolvo a situação do desempenho do carro quando é bico injetor, né? E voltando aqui sobre os freios. Assim que eu peguei esse Honda, eu troquei os freios, né? Tanto é que se olhar aqui, ó, eles estão bem novos ainda, ó, né? Ele fez uma leve rebarba aqui que é quase imperceptível. Eu diria assim, dá para rodar muito ainda, né? É... Outra coisa, isso assim, eu troquei e rodei aproximadamente 32 mil quilômetros, pessoal, né? E o que aconteceu? De uns dias para cá, isso tem mais ou menos aí um mês e pouco, eu comecei a perceber o pedal do freio fazendo esse movimento, né? Se estava devagar com o carro, então você percebia ele ondular assim, numa frequência bem baixa e tal, que já me acendeu um alerta sobre os discos de freio, né? Mas, né, achei que tivesse mais alguma coisa envolvida e tal. Eu tinha as bieletas do carro, vamos dizer assim, na espera, né, para troca. E eu troquei isso antes da viagem, né? E acreditando assim, né, vai resolver e tal. Talvez não é o disco exatamente, porque não acreditava muito dos discos. Isso aconteceu comigo de ter disco empenado assim, essa é a segunda vez, né? A primeira vez ocorreu foi com outro Fit também que eu tive, mas faz muito tempo, né? Aí, beleza. Fizemos a viagem e eu percebi, né, que na volta eu vi um pouco mais rápido, pisei um pouco, lógico, né, pra gente andar mais rápido. E percebi então que essa vibração, ela aumentou, lógico, a frequência toda vez, né, que pisava no freio, ele vibrava pra caramba e estava incomodando. E lógico, né? Então aquela preocupação que eu tinha, né, sobre o disco de freio, então aumentou, né? Até ainda comentei com a minha esposa durante a viagem, né? Falei assim, chegando em casa eu vou analisar esse disco para certificar, né, se tá empenado mesmo, que tudo é possível, né, pessoal? Mas enfim, resolvi hoje, né, mexer. Tirei a roda do carro, levantei um lado, girei. Eu não tenho relógio comparador ainda, pessoal, né? Eu até ainda pensei, não, eu vou deixar quieto, não vou mexer. E quando eu voltar ao trabalho, né, pensei eu poderia, né, pegar emprestado um relógio comparador que no meu trabalho a gente tem, né, para eu fazer essa análise. Mas vamos dizer assim, o incômodo estava bem grande que eu resolvi não esperar, né? Então até eu postei um vídeo, um short, e nele eu coloquei é, uma pré-análise que eu fiz. Eu peguei ali uma ponta de arame, amarrei no terminal de direção, né, apertei com o alicate, fiz uma curvatura nele e trouxe ele até aproximar aqui do disco. Deixei ele levemente encostado, né? Então, conforme girava o disco, se ele estava levemente encostado, o correto era ele fazer um leve ruído em todo o círculo do disco, né, conforme girasse a roda,
certo? E o que aconteceu? O disco da esquerda, ele fazia esse ruído em duas etapas. Fazia um leve ruído, parava. Fazia um leve ruído, parava, né? E achei curioso também, uma coisa que me incomodou, que se você olhar aqui, ó, tem uma mancha da pastilha de freio. Como se fosse um ponto em que a pastilha de freio desse um salto, né? Olha só, né? E o disco da direita, perdão, esse aqui era o disco da direita, perdão, né? Esse aqui era o da esquerda. Mas enfim, eu fiz então, repeti o processo com o outro lado, e o outro lado ao menos manteve assim o arame, né, tocando levemente a ponta no disco, em todo o entorno do disco, né? Eu tentei aproximar um pouquinho mais, tentei afastar um pouquinho mais, mas o ruído que ele provocava era constante, ou seja, então não tinha empeno nesse disco. Mas nesse tinha, né? Aí até eu pensei, caramba, né? Deixa eu analisar o cubo também, que tudo isso é possível, né? Então arranquei o disco fora, fiz o mesmo processo com arame mesmo, infelizmente não tinha outro meio, né? E graças a Deus o cubo está em ordem. O cubo está em ordem, né? Então, pessoal, infelizmente foi ser o disco de freio mesmo, certo? Que estava bastante empenado. Não deu para avaliar em valores, né? Que isso eu só conseguiria mesmo com o relógio comparador, né? Então, para quem de repente estiver curioso, esse disco é da marca Fremax. Ah, mas o disco empenou, ele é ruim? Não, não digo que ele é ruim, pessoal. Eu acho que isso aí pode acontecer, independe da marca, porque eu já tive um empeno de disco em outra oportunidade e foi um disco da TRW. E curiosamente, a Honda usa como reposição, ou a fornecedora dessa peça para a Honda é a TRW Vargas, né? E na época eu sempre optei, né, quando eu tive a primeira ocorrência, sempre optei em usar a TRW. Uma por questões assim de talvez confiabilidade, né? Por ser a fornecedora para Honda e tal. Mas isso não tem assim um caráter de exigência com relação a isso não, pessoal. Acho que independe. E o que aconteceu? Eu optei assim pela Fremax porque a Fremax ele vem com a pintura aqui, né? E vamos dizer assim, esteticamente isso é bom, porque quando você lava o carro, às vezes você aplica um produto químico que isso aqui enferruja tudo, né? Fica muito feio. A TRW infelizmente vem sem pintura, sem nada, pessoal, uma pena, né? Só uma questão de estética, mas infelizmente a gente fica de olho comprido nisso daí, né? Então eu comprei novamente, ó, um disco da Fremax. Ele atende algumas marcas da Honda, ó, algumas marcas de veículo Honda, outros modelos, perdão, né? Outros modelos Honda. E serve para o Fit também de 2008 modelo 9 a 2014, ok? Se de repente alguém tiver essa curiosidade em pesquisar, né? Ou às vezes está pesquisando para colocar no seu Honda, aqui está uma boa escolha, né? E continuando aqui, pessoal. Ah, mas vamos dizer assim, né? Às vezes a pessoa pode falar assim, ah, nada, essa vibração era o ABS. Não, pessoal, não é não. Não era. Porque existe uma diferença gigante quando você frena brusco, que você quer parar o carro, e ele vibra o pedal pelo ABS, é uns pulsos assim bem seco, né, que você vai sentir no pedal. E falando do ABS, né? E quando é o disco empenado, você nota o pedal literalmente fazendo esse movimento. E não é seco igual o módulo ABS provoca no pedal, né? Ok, pessoal? Então aqui é assim um feedback sobre a viagem, né? Sobre o comportamento do freio, certo? E a troca, que eu fiz a troca hoje, certo? Então os bicos que eu troquei porque eu fui abastecido no etanol durante toda a viagem. Durante 70%, a viagem toda de ida foi no etanol. E a viagem de vinda, eu acabei fazendo cerca de 90% da viagem no etanol, né? E os últimos 10% abasteci gasolina, né? Então, enquanto eu estava ainda no etanol, eu percebi algumas falta de resposta, algumas demora e às vezes ele respondia de forma meio assim que como se estivesse provocando alguma onda assim. Exemplo, você pisava acelerando e percebi que
ele dava uma avançada, ficava dando picos, avançando, certo? Porém, embalado não tinha nada, você não percebia nada e tal, estava tudo aparentemente normal. O consumo muito bom, eu fiz a faixa de 10,4 no etanol, andando na faixa de 110 e 120, certo? O carro estava bastante carregado, né? A viagem de ida foi 1.018 km, lógico, a viagem de vinda também, certo? Só que a viagem de ida foi de Campo Verde, né, a Mundo Novo MS. Campo Verde, Mato Grosso, a Campo Verde, ou perdão, de Campo Verde, Mato Grosso, a Mundo Novo MS, certo? Ali divisa com o estado do Paraná. E a viagem de vinda, né, então eu peguei de Naviraí, né, a Campo Verde, né, Mato Grosso. Então, vamos dizer assim, essas viagens é interessante que dá para ter uma ideia geralmente de como que tava o carango, se o carro estava bom, estava bem afiado e tal. Então, os detalhes que eu percebi, que vamos dizer assim, que foi realmente perceptível na viagem, foi os bicos. Deixa eu levantar aqui. Foi os bicos, né, que eu troquei assim que eu cheguei, né, fiz isso ainda ontem. Como eu tinha um jogo limpo, então eu só lubrifiquei, ativei eles, montei e já fiz um teste com o carro, né? Só que eu ainda estou abastecendo na gasolina e tal, vou esperar consumir aquilo lá para ter uma conclusão mais exata, certo? E uma coisa que isso aqui já tinha né, em mente, que é uma coisa que estava levemente incomodando, mas até então eu não queria acreditar que fosse o disco. Mas inevitavelmente foi o disco mesmo empenado. Troquei, já fiz um teste já, certo? E então aquela vibração sumiu, pessoal. Graças a Deus. Então, para quem às vezes estiver curioso como fazer, analisar para certificar se o disco está empenado ou não. Se não tiver o relógio comparador, eu deixei, né, o outro vídeo ali, igual eu falei, um shorts, e dá para se ter uma ideia. Ah, mas aquilo não é confiável. Cara, é questão de entender, né? Questão de aproximar ali o arame. Se ele encostou aqui, ele não pode encostar forte, pessoal. Se ele encostou forte, você girou, ele pegou em 100% do disco, afasta um pouquinho. Pouquinha coisa mesmo, aí torna a girar. Ele tem que arranhar, né, no entorno do disco todo. Você vai girar, né, o disco vai estar lá montado no eixo do carro. Você vai virar o disco, enquanto isso espera-se que a ponta do arame toque no disco inteiro. E afasta um pouquinho mais até sentir que realmente ele está tocando em todo o círculo do disco. E nesse caso aqui, ele tocava uma parte e outra parte não. E assim sucessivamente. Né? Então fui aproximando, afastei, aproximei, afastei. E realmente foi o resultado que eu tive, ok? Então é apenas uma dica, tá? Espero que vocês tenham gostado, certo? Deixe o seu like, por gentileza, né? Se inscreva no canal, deixe suas dúvidas, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.